Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à live número 74 aqui do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido. Como eu sempre falo para vocês, começa com zumbido e expande. Hoje o tema do ensino com afeto foi sugerido por 2 seguidores e a influência da alimentação sobre os ouvidos. Mas é claro que a gente não vai ficar restrita aos ouvidos, né? Porque o que colocam aqui a gente expande para outras áreas, porque aqui é o lugar da gente olhar as coisas com a visão ampliada. Aqui a gente fala de pesquisa, de experiência pessoal, a gente ouve as histórias das estrelas, a gente fala um pouquinho de tudo, tá? E tanto a visão é ampliada que eu vou mostrar para vocês que o coração continua laranja, mas hoje eu tô de rosa em alusão ao Outubro Rosa, porque até com tumor de mama o nosso assunto tem relação, tá? Então fica aí que eu vou cumprimentar os meus queridos que chegam aqui, principalmente os pontuais, porque dá tempo de eu chamar cada um pelo nome, tá bom? Se você chegar depois, não fica chateado, mas tenta chegar antes, porque daí eu falo o seu nome também. Vamos lá, os queridos. Heloísa, Davi Bittencourt, Estrela, tudo bem? Luca Felipe, Paulo César, Ed Tomé, Ana Cecília, Vulgo Bandeirão, Valdete Della Liberada, tudo bem, querida? Luiz Luli Queiroz, tudo bem, moço? Bia Mangabeira, e aí, moça? Doutora Karine Tcheconello, Nena Silva Estrela, tudo bem, lindona? Eliana Marques, Mesas da Grazi, quem mais? Nogarine Rosa Estrela, tudo bem, querida? Luca Felipe, Patrícia Takeshita, Luzi Hélio, Sandro Roberto Estrela, tudo bem? Souza Cris, e aí, querida? Denise Ferreira, Edilene Efa, Fernando Basílio, PJ Souza, Celibela, e aí, moça? Fabri Karina, Ricardo Furtado, tudo bem? Adriana Cruz, Paula Lima, quem mais? Onofre Cari, e aí, moça? Angélico Margarida, Lúcia Aguirre, Lingerie Renda-me, Bruno Serrasqueiro, tudo bem? Olha lá, nosso grupo acabou de ficar internacional com a entrada do Bruno aí de Portugal. Quem mais aqui? Casimiro Lira, tudo bem? Vamos que vamos. Cibele Alvim, e aí? Sheila, Floripa, Edgar Hall, quem mais? Nádia Islane, Regina Vicente, Jamedeiros, tudo bem? Olha aí o nosso povo pontual e assíduo, sempre presente, muito bom. Crisac, tudo bem, querida? Quem mais? Geise Ferla, Diego Abreu, Marcela Vidal, Normando Guimarães, Paulinha, e aí? Valéria, queridona, tudo bem? Quem mais? Rosane Alvim, Laudiceia, Nicodemo, Jaqueline Amorim, Darlene Neves, ó o pessoal chegando aí, Senalia, Jeff Benites, Patrícia Takeshita, vamos que vamos. Enquanto vocês se cumprimentam aí, eu vou vendo mais pessoas. Juliana Coura, Beth Talma, Edgar Hall, Luffy Batera, Diego Abreu, quem mais? Que mais? Cláudia Ferreira, Fernando Rego Barros Estrela, tudo bem? Edmar Ferreira, quem mais? Celi, Beth Talma, Fer de Lima, vamos que vamos, Celise D'Amico, quem mais? Rose Gabi, Adriana, Joelma Luciena, desculpa, Paula Lima, Advogado Estrela, tudo bem? Andréia CP, querida, tudo bem? Isabel Garcia, Sandra Regina, Professor Orinaldo Santana Estrela, que bom que vocês estão aí. Tainá Maiara, Fátima Souza, Prof. Estrela, bem-vinda. Nádima, quem mais? Fernanda Antônia Reis, Mari Fabrini, querida. Renatinha Sapatilha Estrela, que bom ver minha constelação aqui, todinha, ou quase toda. Maria Núbia, bem-vindos, pessoal.
Vamos começando, vamos esquentando os motores aí para o tema de hoje, que foi sugerido por 2 seguidores dessa vez. Olha só que bacana, a gente vai falar de alimentação, porque foi a sugestão do professor Orinaldo Santana, semana passada, né, que eu fracionei a sugestão dele, que era a influência do emocional e a influência alimentar, então joguei essa parte para hoje, e vou juntar com a sugestão da Valdete dela Liberada, que era uma pergunta específica se queijos e gorduras pioram o zumbido. Então, vamos juntar tudo e a gente fala uma vez só, porque esse assunto é muito importante e eu amo falar de alimentação. Vamos que vamos? Olha aqui, deixa eu cumprimentar Kellen Pimentel sumida, que bom que você veio. Dalcoleto Fernanda, Laís Lins, deixa eu aproveitar, já dou mais aquele oizinho de última hora que eu já tava começando. Sueli Schaffer, quem mais? Aqui já tinha falado, todo mundo. Eloy Pritzel, tudo bem? Aline Trevisan e vamos que vamos. Cadê o papai? Hoje o assunto é muito técnico. O próximo que tiver que der para expandir um pouquinho, eu trago, tá bom? Vamos que vamos. Então, olha, já falei aqui do tema para vocês. A ideia da gente falar, juntar isso com Outubro Rosa, né? Que vocês estão vendo aqui, rosa nem é uma cor que me cai bem por causa do tom de pele. Mas hoje eu fiz questão, tá? Porque a gente tem que lembrar, estamos no Outubro Rosa, é o mês de autocuidado com as mamas, e eu tô para gravar lá no meu outro Instagram, no pessoal, o Tanigan Sanches, uma mensagem sobre o Outubro Rosa, não só pelo tumor de mama, que é fundamental, né? Mas também pela conscientização dos riscos do silicone, da prótese de mama. Não é tumor, mas dá tanto sintoma, inclusive zumbido no ouvido. Mas voltando, até para tumor de mama, a questão da alimentação hoje é importante, já que vários oncologistas, além da questão da cirurgia, da radioterapia ou da quimioterapia, o que for escolhido para cada mulher, também leva em consideração a restrição de açúcar, porque células tumorais adoram açúcar. A gente fica num meio de campo propício para a célula crescer, ela fica fortinha, a célula tumoral. E não é isso que a gente quer, né? Enfim, então fica dado o recado aí. Até para tumor, o que eu vou falar é importante. Vamos lá. O jeito que eu quero que vocês entendam é primeiro pensando na Covid. Hoje todo mundo já tá linha décimo com esse jeitão chegando do coronavírus em algumas pessoas. E chegando por quê? Porque em poucos dias esse bendito pode causar uma inflamação endotelial. O que é isso? Endotélio é a parte de dentro dos vasos sanguíneos. E todos os órgãos do nosso corpo têm vasos sanguíneos. Todos eles têm endotélio por dentro. Ou seja, se tem alguma coisa na nossa vida, vírus ou não, que inflama esse endotélio, ferrou potencialmente para todos os órgãos. E aí, por causa do coronavírus, essas pesquisas avançaram assim incrivelmente rápido, todo mundo sabe disso. E aí, levando sintomas para todas as partes do corpo. E aí, o que a gente já sabia antes do coronavírus chegar e arrasar do jeito que ele está arrasando? Que alguns alimentos também causam inflamação endotelial, só que eles vão um pouco mais devagar, é ao longo de meses a anos, e eles causam os mesmíssimos problemas também em várias partes do corpo. Por isso que eu falo para vocês, o tema aqui é zumbido, mas a gente tem que pensar amplo. Alimentos inflamatórios inflamam o quê? Vasos sanguíneos. E você tem vaso em tudo quanto é lugar. Então, a lógica de eu estar comparando isso para vocês dessa maneira, o que a gente vai falar de alimentos com a Covid, é porque de Covid todo mundo entende um pouco, certo? Então vamos para frente. Bom,
alguns alimentos muito gostosos, muito daqueles que você fala assim, deu água na boca. A hora que a gente engole e acaba o prazer na boca, começam os problemas aqui mais abaixo no tubo digestivo, seja no esôfago, seja no estômago, seja em algum lugar no intestino, no pâncreas, no fígado, enfim, começam os problemas, porque esses alimentos deliciosos que dão água na boca são como escorpiões, e a natureza de um escorpião é picar. Então, hoje, eu gosto que as pessoas enxerguem alimentos inflamatórios como um escorpião que você, de livre, espontânea vontade, convida para entrar no seu reino. E daí, escorpião, depois que viu a porta aberta, entrou, vai fazer o que dentro da gente? Não é carinho na nossa cabeça. Escorpião vai picar o nosso sistema digestivo. Simples assim. Ué, e que tem a ver? Qual é o problema de picar e sentir uma dorzinha, um refluxo, ter uma diarreia? Qual que é o problema? Então, o problema é que alguns anos atrás se descobriu que dentro desses metros que a gente tem de intestino dentro da gente, tudo emboladinho, a gente tem neurônios. Sabe aquela célula nobre que se achava que era exclusividade do cérebro? Então, tem aquilo lá dentro do nosso intestino. E quando a gente come alimentos inflamatórios, os neurônios do intestino ficam inflamados. E daí a outra descoberta é que além de ter neurônios no intestino, são eles os principais responsáveis pela produção de serotonina, que é uma das principais químicas da felicidade, que a gente achava também que era exclusividade do cérebro. Ou seja, mudou muita coisa no entendimento do intestino desde que eu estava na faculdade. E olha que eu não fiz qualquer faculdade, tá? Muita coisa mudou e a gente precisa estar antenado. Bom, entre o santo do intestino hoje, que todo mundo que estuda saúde integral sabe, e o cérebro, que passou a ser, então, vinculado ao nosso intestino, entre eles tem 2 ouvidos no meio do caminho. E por isso faz muito sentido, sempre fez muito sentido para mim que os ouvidos pudessem ser influenciados pelos erros alimentares que a gente tem. Influenciados. Jerônimo, tudo bem? Ainda bem que você veio, né? Que você falou que queria me ouvir falar de arroz e feijão. Ainda bem. Acabei de flagrar você chegando aqui. Marina, tudo bem? Virgínia Azedo, tudo bem? Te aproveitar e fazer um intervalinho e cumprimentar. Isabelle, Giza, Diego Munducana, Francine Franco, JP 2012, Dessa Perucci, Flávia Dantas, Rodrigo Mesquita, Marques Amacris, Eliane Costa, Dada Almarte, Maninho, olha todo mundo que chegou agora, bem-vindos todos, bem-vindos. Então eu já estava começando aqui a explicar. Bom, e dentro do nosso intestino, a gente tem assim um ecossistema à parte. Tem muita bactéria, muita bicharada dentro da gente. Só que hoje elas são amistosamente divididas apelidadas de bactérias do bem e bactérias do mal, tá? Então, e a gente sempre achou que as bactérias eram do mal, né? Então, bactérias do bem, bactérias do mal. E então, quando a gente come esses alimentos inflamatórios que são deliciosos, dão água na boca, a gente acaba matando as bactérias do bem. E daí
esse time perde, a gente desequilibra a nossa flora intestinal e fica só com as bactérias do mal. Imagina, bactérias do mal livres, leves e soltas para fazer a festa. Então, o que acontece? Chega alimento inflamatório, mata bactérias do bem, ficam as bactérias do mal e ficam toxinas no nosso organismo. Pensa no intestino como se fosse o guardião da fronteira, de qualquer fronteira. Ele tem que estar muito bem para saber o que vai passar, o que vai ser barrado. Intestino com um tilt ali, porque está inflamado, não está funcionando mais tão bem quanto deveria, acaba deixando ir embora para as fezes coisas que são boas, nutrientes, e acaba mandando de volta para o corpo, para o sangue, coisas que deveriam ser eliminadas, como as toxinas, tá? Então, é muito importante que a gente entenda dessa maneira mega simples, que eu peguei só para resumir aqui nos nossos 15 minutos, para vocês entenderem a importância da gente ter uma flora intestinal aqui equilibrada com bactérias do bem, tá? E isso é tão sério que eu separei para vocês uma imagem que eu já mostrei, acho que numa das primeiras lives lá no ano passado. Deixa eu pegar aqui ela de novo, que chama Escala de Fezes de Bristol. Por quê? É o famoso cocômetro. E muita gente tem vergonha de falar de cocô, não é? Levanta a mão aí, quem tem vergonha de falar de cocô? Só que o cocô é o termômetro do nosso funcionamento intestinal. E quando a gente acha que tá tudo bem, que é normal prender o intestino uns 2, 3 dias, é normal ter diarreia de vez em quando, é normal comer, ficar estufado, cheio de gases, porque depois passa, não é normal coisa nenhuma. Isso tudo é sintoma de desequilíbrio de flora intestinal. Então, para isso, tem o cocômetro para ajudar vocês. E nada como a gente visualizar isso para ficar mais fácil. Então, peraí que eu vou pegar aqui o celular e mostrar para vocês o cocômetro que tá ali nos nossos destaques. Peraí, deixa eu desconectar aqui. Dá um trabalho fazer isso. Deixa eu desconectar. Deixa eu agora virar aqui, peraí, para vocês, para mostrar aqui, ó. Primeiro vamos entender, aqui são 7 tipos, deixa eu ver aqui, essa iluminação também tá médio B. 7 tipos de cocô, vejam qual é o de vocês, tá? Então, calma, gente, calma, tudo acontece quando não é para acontecer, calma, volta aqui, o ESC. Pronto, sobe aqui de novo e vamos. Ó, primeiro vamos focar aqui, ó. O cocô super ressecado, o intestino mais constipado que tem. Uma constipação leve, que ainda eles estão unidos, mas tudo embolotadinho aqui. E os 2 tipos de cocô normais, quando a gente tem uma salsichinha, tá? Seja mais rugosinha ou seja mais lisa. Eita! Ai, desculpa, gente, eu vou encostando aqui. Seja mais grossinha, seja mais fina, mas aquele cocô que sai por inteiro. E daí, quando você começa a ter o cocô prejudicial no campo da diarreia, tá? Então, esse aqui embolotadinho, esse pastoso e esse aqui líquido, totalmente líquido. Então, de dica prática, a ideia é que vocês observem, olhem para o cocô, lembrem dele como sendo termômetro da saúde intestinal. Prestem atenção no cocô por uma semana e veja se predomina para vocês o tipo 3 e o tipo 4, tá? Então, esses 2 aqui falam a favor de um intestino ressecado, mesmo que você vá ao banheiro todos os dias. E esses 3 aqui falam a favor de diarreia. Seja aqui
não tá legal se predomina na sua vida. Então, essa é a escala de Bristol conhecida, né, no meio acadêmico e apelidada de cocômetro para vocês poderem ver. E vocês estão respondendo mesmo. Olha só, que bacana. Eu acho tão legal, gente desinibida. Eu acho tão legal. É isso aí. Ai, não é possível. Claro que é possível. Vocês sabem que a gente fala de tudo aqui. O meu é variado, né? Então, variado de A a Z, a ideia é ficar no meio de campo. A questão de eu mostrar isso para vocês é que muita gente que tem problema fica achando que é normal, né? Vai se acostumando com o problema, ou porque o assunto é cocô, aí que tem vergonha e daí não vai mesmo no profissional de saúde, né? E a gente que é profissional de saúde tá mega acostumado com cocô, com xixi, com meleca de nariz, com cera de ouvido. Gente, a vergonha de quem tem é só do paciente, tá bom? Bom, então, uma vez que vocês entenderam a figura aqui, vamos voltar para o que interessa, tá? Que isso é importante. Tem zumbido, que é o nosso assunto, ouvido tampado, ou perda de audição, ou tontura, ou dor de cabeça, ou dores pelo corpo inteiro, ou sensação de fraqueza, de sono, de fadiga, um sono ruim, pensa na possibilidade da gente ter alterações alimentares. Então é muito além do zumbido. E como eu gosto de citar também uma frase de um médico famoso, ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Sempre é hora da gente mudar, fazer algo diferente, porque o diferente pode ser melhor do que o que a gente faz agora. Tá bom? Vamos lá? Então vamos aqui pensar em quem vai ser a estrela do dia hoje, das pessoas que já se voluntariaram. Vamos ver quem é que vai aqui acrescentar no nosso tema de hoje. Quem que eu vou chamar aqui que seja a pessoa que mais tem a ver aqui? Isabel Lingisa. Isabel Lingisa. Mandei o convite. Vamos ver se você tá aí disponível e aceita. Tudo bem, moça? Isabel? Oi. Oi, querida, tudo bem? Na medida do possível. Ah, poderia estar melhor, com certeza, né? Uhum. Isabel, é Isabel Lingisa, é isso? É Isabel Ingisa. Deixa eu só, porque eu tenho que lembrar aqui do Instagram. Lingisa. Tá, pronto. Me conta de onde você está falando, moça. De Ribeirão Preto. Opa, terra quente, né? Muito. Nossa Senhora, eu morro se eu fico num lugar calorento assim. Ribeirão Preto é muito quente pro meu gosto, muito abafado, né? Sim. Hoje tá Quantos bom. anos, quantos anos você tem, Isabel? 53. 53. Então tá bom. Me conta um pouquinho pra gente do comecinho do seu zumbido. Ó, aqui, ó, estão falando que a sua cidade é linda, estão te dando boa tarde, bem-vinda e etc. Vamos lá, já que você foi bem recebida aqui pelo grupo, conta um pouquinho do começo do seu zumbido, querida. Zumbido, ele começou... Assim, eu não tenho exatamente uma data precisa, um acontecimento. Eu já vi outros vídeos seus em que as pessoas falam disso. Começou com alguma situação. Eu não consigo me lembrar de nada que tenha sido o estopim para isso. O que aconteceu foi que um dia, sabe, eu conversando com meu filho, eu sempre ouvia uma cigarra quando eu estava arrumando cozinha, sabe? Perto... Aí eu falei, gente, todo dia essa cigarra tá aí. Aí eles me disseram, não tem nada aí, mãe. Eu falei, não tem? Então o que é isso que eu fico ouvindo, sabe? E então eu acho que aí começou a minha assim, essa cruz, porque aí eu comecei a notar e eu comecei a prestar atenção e realmente eu tava tendo esse zumbido que se alternou, que às vezes é uma cigarra, às vezes é
um chiado de panela de pressão, às vezes... Opa, então pulsa, fica pulsando. deu uma falhadinha aí. Eu não sei até onde vocês ouviram, mas então eu comecei a sentir, ouvir e prestar atenção nesse zumbido, né? E que foi ficando cada vez mais constante. E antes, durante o dia, com outros barulhos, o trabalho, isso não me incomodava tanto. Mas depois eu comecei a ficar mais incomodada e eu procurei otorrinos, eu já fui em otorrinos. Isso. Só otorrinos. Eu fui em otorrinos para tentar identificar alguma causa. Fiz uns exames, fiz até uma ressonância. E assim, detectou que tem alguma coisa, sabe? Olha, há um comprometimento. Também descobri que eu tinha um pouco de... Numa tomografia também que eu fiz, a pedido de um dentista, para ver se eu tinha apertamento, né? Tá falhando? Eu vou Tá procurar um falhando. ponto melhor. Ô, Isabel, enquanto Procurar você procura o um ponto ponto maior, melhor. deixa eu preencher os buracos que ficaram da sua fala. Essa questão de perceber a cigarra tem mais ou menos quanto tempo? A gente está falando de meses ou anos? De um ano quase. Quase um ano. Tá bom. Então, já Quase um ano. dentro da pandemia. Tá. Sim. Outra coisa. Você começou a falar que você procurou otorrino, que você fez exames, que mostrou um pouco do que antes de mudar para o assunto da mastigação. Eu não vou saber te explicar assim com palavras, mas ele me explicando disse que tinha alguma coisa. Nossa, tá ruim, né? Carregador você tem? Onde fica melhor o ponto para eu trabalhar aqui? Ah, você ouvindo a gente, tá tudo beleza. Opa, 129, né, Armin? Que bom, é isso aí, sempre crescendo, né? Com a ajuda de vocês, sempre crescendo. E as oscilações de sempre. Isabel, você nos ouve? Será que ela perdeu a conexão? Bom, gente, enquanto ela. Achou. Então, eu vou falando com as pessoas que quando o zumbido parece alguma coisa externa, como ela falou, eu achei que era cigarra externa, né? Eu achei que era chuva, eu achei que era panela de pressão. Eu tenho um paciente que falou assim, eu achei que era um barulhinho da adega, e daí quando eu vi que não era, quando eu vi que era dentro de mim, a mudança do rótulo começa a fazer a pessoa sofrer. Enquanto ela acha que é externo, é outro valor. E daí lembra que a live passada a gente ficou falando de escala de valores. Então, a hora que a pessoa puxa para si o problema, o valor mudou, ativa uma parte aqui no meio da testa do cérebro, no meio da testa, que chama córtex pré-frontal, e o calvário começa porque a gente atenta àquele som de cigarra que antes a gente achava que era externo na hora de cozinhar, tá? Então, esse é um mecanismo cerebral de lidar com o zumbido que é auditivo. Isabel, tá pronta aí? Tô, acho que sim. Então tá bom. Então, É, zumbido há eu acho quase um ano, é nos dois ouvidos, querida? não, só no ouvido esquerdo. Tá. Então, à esquerda. E daí ele é ou cigarra ou panela de pressão, ou você tem os dois tipos? Sim, os dois. E às vezes ele pulsa, sabe? Hoje, por exemplo, de ontem para hoje, tive uma piora muito grande. Ele pulsa, é como se eu sentisse a pulsação junto com aquele barulho. Às vezes eu tenho a impressão de que não é um barulho só. E tem um chiado e uma Pelo jeito batida são junto, três, sabe? né? Eu vi que eu não ia mais por
Tá difícil, né? Tá difícil essa conexão. Por que a maioria tem zumbido no ouvido esquerdo? Não tem. A maioria tem bilateral, tá? Dos 55% mais ou menos das pessoas têm zumbido bilateral. Dos 45% remanescentes que tem unilateral, aí sim o esquerdo é mais comum do que o direito, mas a maioria é bilateral. Sim, ela está oscilando bastante. Isabel, agora nem me ouvindo ela tá. Vamos lá ver se a gente dá uma chance e continua assim, e vamos aos pouquinhos aqui respondendo vocês enquanto ela não consegue. Ou zumbida nos dois ouvidos, Muito rica essa discussão, não sofro, aceito, me esforço para ouvir melhor. Não somos super-heróis, porém, se posso descobrir algo que me ajude a melhorar, vou fazer. Claro, esse é um ponto importante. Vamos ver se ela volta, senão a gente... Acho que começar com outra vai ficar difícil. Tem zumbido há 2 meses, há 6 anos, para vocês verem também, né? O tempo de zumbido de cada um é absolutamente variável. Aliás, se eu colocar para vocês alguns aspectos do zumbido, vocês vão ver que ele não tem nada de diferente de várias outras coisas da medicina, a não ser estar imbuído de um rótulo que ninguém merece, que é: zumbido não tem cura, não tem tratamento, não tem o que fazer, você tem que aprender a conviver com isso. Fora isso, gente, ele é igualzinho a qualquer coisa da medicina. Então, ele está absolutamente incluído na medicina. E eu não sei por que o povo põe ele para fora da medicina, como se ele fosse um negócio assim, ó. Isso daqui, vixe Maria, não dá. Não tem nada a ver. O meu zumbido alterna cigarro, grilo e apito. São os zumbidos múltiplos, né? Já tenho zumbido há 10 anos. Estou respondendo aqui, apesar de ter um lugarzinho lá no fim da live. Vamos ver se ela chegou de novo aqui. Ó, vamos lá. Deixa eu chamar de novo, mais uma tentativa. No fim da live tem um espacinho para perguntas e respostas, tá bom? Hoje a gente vai fazer respiração, que eu tô com saudades de respiração. E aí, tudo bem? Ai, tudo bem. Vamos ver se melhorou. Troquei a rede. Isabel, por causa do avançar da hora, deixa eu focar um pouquinho, tá bom? Eu vou te fazer perguntas, eu vou deixar para ver se fica rico, tanto para você como para quem está escutando a gente, tá bom? Então, o zumbido do lado esquerdo, há mais ou menos 1 ano, é um som múltiplo. Eu suponho que dentro da sua investigação possa ter acontecido alguma perda de audição, ou só no ouvido esquerdo, ou nos dois. Faz sentido? Sim, eu tenho uma perda. Nos exames de audiometria que eu fiz, há uma perda, assim, pequena, segundo a observação do médico, de que isso não seria justificável, é pequena, mas existe uma perda auditiva. Perfeito. Eu fiz ressonância magnética, né? Então, deixa eu dar... Tem ali alguma coisa. Tá, então eu vou tentar. Eu não sei se você está me ouvindo. Alguma coisa que eu aperto, que diminuiu aqui o espaçamento, diz que é muito comum, mas por conta de uma placa para dormir. Tá. Apertamento, então, né? eu vou falar um pouquinho. Eu não sei se você está me ouvindo, mas a gente vai aproveitar o tempo aqui com as pessoas que estão conectadas, tá? Então, é uma pena realmente, né, Sibeli, que está travando. E vamos que vamos. Então, veja, talvez eu contrarie um pouco a opinião dos profissionais que te atenderam, né? Para mim, como otorrino, qualquer perda é capaz de dar zumbido. Pode ser um piquititico assim, em uma frequência sonora, tá valendo, desde que combine o lado do zumbido com o lado da perda, tá? Então, se existe uma perda só ou prioritariamente do lado esquerdo e um zumbido só à esquerda, eu vou sim pensar na questão do zumbido ser
por causa dessa perda. E daí a pergunta passa a ser, então, por que que eu tenho uma perda do lado esquerdo? Então, dentro do que a ressonância é capaz de mostrar, que se você não lembra, eu vou tentar aqui adivinhar, fazer alguma coisa que faça lógica para essa parte que a gente tem que ser didática, tá? Então, uma das coisas que a ressonância pode mostrar é algo de nascença que chama alça vascular. Então, em geral, a gente tem o nervo carregando informação de som do ouvido para o cérebro. Então, aqui está o ouvido, aí onde vocês estão está o cérebro. Então, vai do ouvido para o cérebro pelo nervo e pertinho, mas em paralelo, vai do ouvido para o cérebro a questão da circulação, de um vaso sanguíneo que chama AICA, tá? Em geral, coisas em paralelo não se encontram. E cerca de 20% das pessoas nascem com esse vaso sanguíneo fazendo um caminho diferente. Então, sai do paralelismo e existe contato, tá? Então, isso mais ou menos 20% das pessoas, também pode ser dos dois lados ou de um só. Então, se a ressonância da Isabel mostrou um vaso sanguíneo encostando no nervo só do lado esquerdo, que é o lado da perda, o lado do zumbido, existe a chance desse contato estar vinculado com os sintomas que ela tem. Se não for isso, esse vaso pode ser a coincidência da coincidência da coincidência, tá? E aí sim, a gente tem... Oi, Lívia, querida, tudo bem, estrela? E a gente super tem que pensar também, que não, acho que não vai dar tempo da gente explorar isso com a Isabel, é justamente a questão da alimentação, tá? Eu ia trazer isso com a estrela que fosse, mas zumbidos múltiplos frequentemente tem também a ver com a questão da alimentação. O advogado que está aí, se quiser, né, falar aí um pouquinho da parte dele de alimentação, tá? Ele tem um zumbido vulnerável a ruído e vulnerável à alimentação. Como ele já é a nossa estrela aí, uma das nossas estrelas, falou super bem na live dele, vira e mexe, salpica esse assunto aí, por isso que eu tô tomando a liberdade, tá? Para ficar aí, a gente poder ter um pouquinho aí de uma parte didática. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma interação com vocês, porque não dá tempo da gente começar uma estrela do zero. Eu não sei o que é o silêncio. O silêncio é algo que a gente só percebe, só dá valor quando a gente deixa de ter, né? Mas o silêncio na nossa vida é virtual. O silêncio é só dentro de uma câmera anecoica. Fora isso, na vida normal, o silêncio é a ausência de coisas que incomodam, tá? Só que quando a pessoa ganha o zumbido, ela lembra do silêncio. E os alimentos, quais são eles? Os alimentos inflamatórios, o trio parada dura, açúcar refinado, leite de vaca, farinha de trigo, extremamente consumidos, tá? Pensa num pão, pensa num macarrão, pensa numa pizza, que você já tem todos eles juntos e misturados, tá? Então, a ideia também, antes das pessoas saírem falando, ai, mas eu como isso e meu zumbido não muda. Ou falando, ai, mas eu fiz uma mudança alimentar e o meu zumbido não mudou nada. Então, pode ser que o zumbido de vocês não tenha a ver com alimentação. Lembra? Zumbido metabólico é somente um dos tipos de zumbido. E eu, particularmente, adoro, porque é fácil de tratar, desde que o paciente esteja no ponto para fazer a mudança alimentar, que é uma restrição por pelo menos 30 dias desses alimentos inflamatórios. E eu, em geral, recomendo nutricionista, porque muita gente é apegado aos hábitos com os quais a pessoa cresceu, seja porque é italiano, seja porque é japonês,
seja porque é chinês, seja porque é mineiro, seja porque é sei lá o que a tradição da família envolve comer alimentos que fazem mal para o sistema digestivo dela. É uma sinuca de bico. Eu já acompanhei vários casos assim. E eu acho, particularmente eu que não sou apegada a tradições, eu acho que a questão é a gente abrir um espaço. Antes de falar, eu vou deixar de fazer parte da minha família, né? De tão apegado que algumas pessoas são, é abrir uma chance. É só isso que eu acho que vale a pena. Dentro do maior bom senso, procurar um nutricionista, falar dessa restrição de alimentos inflamatórios, pedir ajuda. O que eu posso colocar no lugar daquilo que eu preciso tirar para ver se o meu ouvido melhora, ou o meu sono, a minha dor de cabeça, ou o meu emocional, para ver se queixas gastrointestinais melhoram, se o cansaço melhora. É uma chance. Outra coisa que eu aprendi a ser na vida, tanto por mim como pelos meus pacientes, é a ter metas curtas, tá? Mesmo que eu queira um negócio que está lá na frente, é um passo a passo. Então, um mês de teste terapêutico para ver quais intestinos e quais ouvidos vão se dar bem quando o corpo inteiro acaba sendo desintoxicado, é quase um ato de amor próprio. É você se dar a chance. Qual que é o pior resultado que pode acontecer? Qual é o pior dos piores dos piores? É você fazer esse sacrifício em prol da sua saúde integral e nada mudar no seu ouvido, porque no intestino vai mudar com certeza, tá? Então, dependendo da expectativa, o pior que pode acontecer é não mudar e a pessoa pensar, perdi tempo. Pela medicina, eu nunca acho que é perder tempo, porque saúde é coisa séria. Apesar da gente levar aqui brincando, saúde é coisa séria, tá? Quem mais? Tem o zumbido há 6 meses, escuto um similar a grilo, mas constantemente vem um chiado que sobrepõe o grilo e escuto os dois barulhos. É isso aí. Então, todo mundo que ouve mais do que um som é zumbido múltiplo. Não necessariamente é mais grave, mas com certeza chama mais atenção. Acho que essa é a questão do zumbido múltiplo. E farinha de milho. Então, o milho não é, a princípio, um alimento inflamatório. Ele pode ser calórico, é diferente de ser inflamatório. Glúten, leite, derivados, refrigerantes, açúcar refinado. Então, açúcar, glúten, né, o trigo, a farinha de trigo que está em quase tudo, os laticínios. Isso mesmo, Orinaldo. A ideia é que a gente possa aprender aos poucos a como comprar as coisas, a ler os rótulos das coisas que estão no supermercado. Mas assim, a ideia de saúde integral é a gente mais comer coisa que vem da feira, exclusivamente da feira, mesmo que possa ser vendido no supermercado, né? Alface tem no supermercado e tem na feira. Mas as coisas que se vendem, que podem ser exclusivas de uma feira, né? Porque pacotinho de biscoito não tem na feira, né? Do que coisas de supermercado, que você só acha em supermercado. Como dizem alguns nutricionistas, é muito mais vantajoso para o nosso corpo alimentos que você pegue da natureza e descascar mais coisas do que abrir mais pacotinho, tá? Então, dentro do supermercado, se você não vai na feira, aprenda a ler rótulos. Evite os alimentos processados. Evite. E leia rótulo para você aprender que as primeiras coisas que estão no rótulo contém são as coisas mais frequentes dentro daquela latinha que você vai abrir, da latinha ou da caixinha. Então, quanto menos componentes, mais saudável tende a ser o alimento que você tem.
tá? Então, com o tempo, né, a gente vai aprendendo a ver. Tem glúten ou não tem glúten, né? Porque é obrigatório. Tem leite, não tem leite, causa alergia, não causa alergia, e os componentes daquilo que a gente vai comprando. Quem mais? Vamos ver aqui. Como saber se as bactérias do mal estão ganhando das do bem? Sintomas gastrointestinais. Ó, uma coisa que eu vejo, que eu pergunto para todos os meus pacientes com problema de ouvido, eu pergunto assim: você acha que seu intestino é bom? A pessoa fala assim: é bom, eu vou no banheiro todo dia. Tá, essa é uma coisa importante, ir no banheiro todo dia, tá? Por quê? Estamos mandando, botando lixo para fora. Pensa numa casa, casa gera lixo. Se a gente fica deixando 2, 3, 4 dias o lixo da casa sem botar na lixeira, aumenta a chance de você intoxicar a casa. Mau cheiro é um sinal de intoxicação. Então, a cozinha está com cheiro ruim, o banheiro está com cheiro ruim, ó, já venceu aquele lixo lá, né, que você deveria ter tirado fora. O intestino que prende é exatamente o intestino que está guardando lixo dentro de si. Um dia é o máximo, no outro, prender um dia, no outro, a ideia é o intestino estar funcionando, tá? Sempre lembrar que a ingesta de água também é bem importante para o intestino funcionar bem. Mas voltando, mesmo para quem vai no banheiro todo dia, eu emendo a pergunta: você costuma ter gases? E muita gente que acha que o intestino é bom, fala assim: muitos gases, doutora, tá? Então, gases são sinais também de que o intestino está recebendo coisa que não faz bem. Aqueles escorpiõezinhos ali que a gente comentou no começo da live, tá? Então, isso é importante. Preste atenção na sua saúde intestinal. Ir ou não ir no banheiro, ir frequentemente, consistência das fezes, como a gente mostrou ali do ideal do cocômetro, presença de gases, dores, cólicas, o intestino que cada hora tá de um jeito, vai do 8 para o 80, né? Então, sintomas intestinais importam para tudo, tá bom? Qual, qual a quantidade segura de alimentos inflamatórios que podemos comer? Quantidade segura, Shirley, não existe. É mais ou menos que nem você me perguntar quantos escorpiões eu posso botar para dentro. Com segurança. Com segurança, acho que nenhum, tá? Agora, a questão é qual que é a tolerância do seu organismo a esses escorpiões, tá? Quanto mais sintomas aqui você tiver, maior a chance disso tá espalhando, inflamando, fazendo inflamação endotelial. O que a gente sabe que tem inflamação endotelial tem vínculo hoje? Pressão alta, né? Quanta gente ainda não acha que pressão alta é coisa de quem come muito sal ou fica muito estressado? Inflamação endotelial, pré-diabetes, diabetes, AVC, infarto, derrame, né? Derrame já falei, AVC, Alzheimer, tá? Então, tem várias doenças que, a princípio, a gente não aprende a vincular com a alimentação. Até a hora que a gente vai estudar alimentação e você fala: "Ah, não sabia disso." E por isso, a gente recruta lá Hipócrates, né? O alimento é o seu remédio, né? É o seu melhor remédio. Enfim, quando tomo cerveja, o zumbido aumenta. Álcool. Então vamos lá. Primeiro, álcool. Qualquer álcool da face da terra, na hora de digerir, pode fazer pico de insulina. Pico de insulina, que é um processo de organismos com vários carboidratos, doces, pães, massas, arroz, batata, álcool, tá? Pico de insulina pode agredir o ouvido. Ai, gente, tadinhos dos ouvidos, tá? Agora, Eloy, a cerveja e o uísque, além do álcool, tem a cevada. Cevada é igual a glúten.
Então, pessoas que bebem, ficam a cerveja ou uísque, fica com a barriga toda barulhenta, ou depois passa mal com diarreia, ou prende o intestino, tem uma ressaca daquelas no dia seguinte, pensa além do álcool, pensa na cevada, tá bom? Bom, e aí a gente tá aqui batendo o nosso horário da respiração profunda para a gente fazer hoje, que eu tô morrendo de saudades depois de 2 lives sem respirar com vocês, tá bom? Então, hora de vocês sossegarem um pouquinho os dedinhos e vocês se concentrarem aqui por 2, 3 minutinhos nesse movimento que a gente vai fazer. Depois eu volto para responder mais perguntas, tá? E a gente abre oficialmente a sessão de perguntas e respostas, tá bom? E justamente porque eu amo essa questão dos alimentos e da importância da gente cuidar da alimentação, cuidar do corpo como um todo, lembra? Cuidar do ouvido, cuidar até para tumor, né? De mama ou tumor em qualquer outra parte do corpo. Se alguém estiver ouvindo a gente aí, tem tumor, tem parente com tumor, pede para essa pessoa cuidar da alimentação, principalmente restringindo os açúcares e os carboidratos, né? Porque não adianta a célula tumoral ficar fortinha e acabar com a pessoa. Não adianta, tá? Quem tem micoses, fungos, seja na unha, seja na pele, seja em qualquer lugar do corpo, fungo adora açúcar, adora açúcar. Tá? Então é muito além do ouvido que eu estou falando para vocês. Tanto é que eu puxei a alimentação para a respiração de hoje. Vamos lá. O que, que a gente vai fazer? Inspirar o ar como se ele fosse o nosso alimento, como se ele satisfizesse a gente, satisfizesse o nosso corpo e se espalhasse por todas as nossas células. É assim, nessa vibe que a gente vai respirar hoje. Deixa ele preencher todos os seus espaços vazios. E a gente vai soltar, expirar o ar junto com a gula que a gente tem, junto com o apego a alimentos inflamatórios, junto com a compulsão por alimentos, junto com a falta de amor próprio. Então, ó, inspiração do ar como se ele fosse o alimento que te satisfaz, que nutre de verdade e não o que inflama. E a gente vai tirar as gulas, as compulsões, os vícios alimentares, o apego e a falta de amor próprio. Porque muitas vezes comer demais é para as pessoas que não se amam. Vamos lá. Tô contando o tempo aqui, vou deixar a minha mão aqui para quem quiser fazer no meu ritmo. Vamos lá? Já já a gente volta. Vamos lá, mais um pouquinho.
Vamos levar o ar para dentro como algo que nutre, que satisfaz, que a gente não precise se intoxicar, que a gente use os alimentos como uma forma de fazer bem para a nossa saúde física e a preciosidade da nossa saúde mental. Mais um pouquinho. E a outra coisa, que a gente sempre lembre que antes de dormir, a gente pode fazer 3 a 5 minutinhos de respiração profunda, mentalizando o que vocês quiserem. A cada semana eu dou um exemplo diferente. Tudo é válido, porque tudo isso é poderoso e a gente pode fazer isso para desintoxicar a mente, para desacelerar e para permitir um sono mais gostoso, mais fácil de fluir, mesmo enquanto a gente tem zumbido no ouvido. Tá bom? Vamos lá? A partir de agora eu estou disponível aqui para as perguntas. Quem fez pergunta aí eu não comentei, agora é a hora, tá bom? Hoje a gente foi aos trancos e barrancos aqui por causa da internet da Isabel, mas é isso, né? A gente tem mais aqui se virar nos 30 de acordo com os desafios que a gente tem. Então vamos lá. Eu não gosto dessas respirações, doutora Tani. Eu não sei por quê. Cibele, eu sinto muito. Eu amo essas respirações. Vamos nos unir para nos libertar. Café descafeinado e ou chá de canela pode provocar ou otimizar o zumbido? Café, eu não conheço de nada ruim com café descafeinado ou chá de canela, Paulo. Doutor, o zumbido pode durar mais de 3 anos direto, devido à ansiedade ou pela alimentação? Pode, sim, com altos e baixos. Tanto da alimentação como da ansiedade tem altos e baixos. O zumbido que é absolutamente fixo, estável, não muda com nada, chova ou faça sol, é mais difícil de ser ou da ansiedade, ou só de alimentação. E o açúcar das frutas faz mal também? Mal não é a palavra aqui para gente de inflamação, tá? Para quem é diabético e precisa controlar de outra maneira, precisa controlar o açúcar, é importante prestar atenção nas frutas mais açucaradas, tá? Para essa questão de alimentação saudável, nivelada, com uma média, né, sem as exceções, as frutas são bem aceitas. Nada com exagero, né, gente? Porque exagero sempre leva a problemas. Poderosíssimo, vale insistir. Doutora, perda auditiva e zumbido juntos, alimentação inflamatória pode ajudar a piorar o problema? Claro, pode, Nena, pode ajudar a causar, ser a única causa, né? E por isso que eu gosto de fazer esse teste terapêutico para o ouvido em todo mundo que come mal, pode ser a única causa ou pode ser um dos vilões. E daí a gente tira esse da frente e vê o que sobra depois, tá? O que pode substituir o café no café da manhã? A gente não precisa ficar sem café. A cafeína é benéfica para o organismo até 3 a 4 xícaras por dia. Então, não precisa ficar sem. Pode tomar o café se gosta do café, tá? Se toma demais, a ideia é tomar descafeinado. Meu zumbido vai e vem. É mais fácil de tratar, com certeza. Eu conheço uma pessoa que é muito ansiosa e também não gosta. Será que talvez seja isso? Pela respiração? Pode ser. Em quanto tempo o organismo leva para desintoxicar do trio parada dura? O organismo como um todo, eu não sei. O ouvido, em média, 30 dias, tá? Vai depender da saúde em geral do seu organismo. Zumbidos tipo apito, chiado, grilo, antena de TV podem ser musculares também?
Poder pode. No mundo do zumbido, tudo pode. O mais comum de zumbido muscular é som intermitente, é som que muda, né? Que oscila o som, então um apito que tem oscilações do que um apito muito estável e que com certeza oscila ao longo do dia com contraturas, né? Que você está ciente de contratura daqui, ou quando você está tenso e às vezes não tem a ciência de que você trava as costas. Mas poder, tudo pode. Meditação apaga o zumbido por milésimos de segundos. Ai, vulgo bandeirão, que informação interessante para você. Milésimos de segundos é uma coisa que, né, é interessante, mas na prática não é tão produtivo. O importante é que muita gente, eu amo meditação, muita gente que fala não medito por causa do zumbido, vale a pena tentar meditar focando no zumbido. Afinal, o que é a meditação se não o aqui e agora sem julgamento, né? Então foca nele e sai desse papel de brigar com ele. Observa como se você estivesse na última cadeirinha do teatro e não no palco sendo ator ou sendo atriz. Gengibre e cúrcuma aumentam o zumbido? Nunca vi. Acho ótimos esses alimentos. Artrite reumatoide pode causar zumbido? O zumbido pode estar fazendo parte de várias síndromes aí no corpo. E a artrite reumatoide é uma das doenças autoimunes, né? Então, o sistema imunológico atacando o organismo. Então, assim como ataca as articulações, pode atacar o ouvido e causar zumbido e o mais comum, com perda de audição, tá? Eu quero aprender a meditar. Ótima ideia, ótima iniciativa, Jerônimo. Vamos lá. Quem mais? Remédio que causa ouvido tampado pode ter afetado o ouvido de quais formas? É difícil o remédio causar ouvido tampado, tá? O que causa ouvido tampado é alteração de nariz, apertar os dentes, articulação, problema da articulação, jejum prolongado, essa questão dos picos de insulina da alimentação. Remédio causar ouvido tampado não é muito do meu conhecimento. A respiração antes de dormir acalma e auxilia muito a diminuição do zumbido. Isso, verdade total. Creio que a respiração é uma forma de diminuir a ansiedade. Outra verdade total. Então, de fato, ela pode diminuir a ansiedade. E se a ansiedade tem a ver com o seu zumbido, sim, você está ganhando 2 em 1. Muito bom. 6 meses de zumbido contínuo, sem muita variação, já tentei de tudo, menos alimentação. Vou tentar, vou conseguir. Adorei, Juliana, é isso aí, vamos. Quem mais? Doutora, com o que você substitui o leite e o pão? O arroz integral já substituí por quinoa. O pão, aqui na minha casa tem pão sem glúten, né? Eu tenho uma filha com intolerância a glúten, tem pão sem glúten. Ele só é bom se for quentinho, tá? Porque, né? Na temperatura ambiente, o pão sem glúten, infelizmente, em geral, esfarela muito. Leite vegetal, tá? Não é tão difícil, embora é questão de ver qual deles, de qual opção, o seu paladar se dá melhor, tá bom? Sobre que o ansiolítico que toma provoca zumbido. O que fazer? Conversar com quem prescreveu para você, tá bom? Zumbido psicossomático, alimentação influencia? Se a alimentação influencia na mente, qualquer coisa que você tiver psicossomática no corpo, melhorar a alimentação, lembra, é melhorar os neurônios do intestino. Eles podem produzir serotonina com mais liberdade quando eles não estão inflamados do que quando eles estão inflamados. E serotonina é uma química excelente aqui para o balanço da mente. Tá? Então, a resposta é sim e a justificativa simples é essa. O ambiente muito frio piora o zumbido? Pode piorar, Elaine. Não é comum, mas quando muda a temperatura é mais comum o frio piorar do que o calor piorar. Seguindo o seu exemplo. Que bom, Jamedeiros, fico contente. Tá, a gente não fala de nome de remédios. Todo mundo que está citando nome de remédios, eu estou pulando, tá? Quem mais?
Isso. Noto que quando viro a cabeça para o lado esquerdo, escuto mais ou maior o zumbido. Sim, mudar o zumbido com olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para cima, olhar para baixo, apertar o dente, abrir a boca, são todos movimentos musculares. Isso é zumbido somatosensorial, também já foi tema de uma outra live. Quem mais? Que vocês estão conversando entre si. Quanta informação importante. Gente, vamos absorver. Que bom que você está gostando. É muita informação mesmo, né? Não só o que eu falo, como o que vocês falam entre si. E daí, por isso que a live fica salva, para vocês realizarem. Meu zumbido aumenta se deito de barriga para cima. Que interessante. Eu não pensaria em algo com a barriga, mas talvez algo com o pescoço. O jeito de você apoiar a cabeça aí na cama, tá? Vamos lá. As dicas que aprendo aqui é muito bom. Ah, que bom, fico contente. Tímpano aberto demora muito para fechar. Tímpano aberto tem que fechar em menos de 3 meses. Se ele demorar tudo isso, ele passa a ter indicação de cirurgia. E normalmente é em dias, tá? Estalos acima da orelha, ou andar ou mastigar. Estalos acima da orelha, não captei muito bem, Núbia. Mas, enfim. Vou deixar passar essa. Tani, uma duvidazinha. Na maioria das vezes que saio do banho, sinto umas dores no ouvido, mas não reparo que tenha entrada de água lá. O que será que pode ser? Dor de ouvido saindo do banho se não entrou água? Não sei te dizer, Marina. Só se for alguma sensibilidade com temperatura. Algumas pessoas falam, eu tenho ouvido sensível porque basta esfriar, se eu não tiver de gorro, eu já sinto dor. Não sei se tem a ver com o seu caso, tá? De sair do quentão e ir pro frio. Melhoro com as restrições. Quando me dou o direito de voltar a comer e beber, as porcarias me ferro. Vulgo bandeirão. É isso mesmo. Muitas vezes a gente só faz as restrições motivados por alguma questão de saúde ou de peso, né? Às vezes a gente chega na meta do peso, a primeira coisa que faz é o quê? Agora eu posso, tá? E ninguém consegue ficar, mesmo que não seja por peso, só por saúde, ninguém consegue ficar muito rígido muito tempo, né? Então, a questão é que quando a gente flexibilizar, bateu vontade, ou tem uma festa, ou é almoço de família, ou sei lá, que seja já no fim de semana, que a gente não entre a semana flexibilizando. Então, flexibilizou, vamos fazer disso como se fosse um ato que fica entre parênteses. E a gente volta para a rotina. Eu falo para os meus pacientes assim, a gente tem uma direção que é o norte, né? Da saúde integral às custas da alimentação. E tudo bem se a gente desviar para leste-oeste. O que não pode é depois que desviou, não volta mais para o norte. Então a gente está perdendo dias e dias, né, de intoxicação alimentar que a gente poderia estar livre, tá? Então, pisou na bola, tudo bem, faz parte. Volta para o seu norte. O seu norte é saúde, tá? Qual grau de perda começa a atingir as ações e relações de um indivíduo? Em geral, perda moderada. Zumbido pós-cirurgia de neurinoma de acústica, enlouquecedor. Neurinoma é um tumor, tem que ser retirado. Muitas vezes, para ser retirado, acaba perdendo a audição ou totalmente, ou se ficou com preservação da audição, quer dizer, não perdeu tudo, muitas vezes fica com mais do que o que tinha antes. Realmente é uma causa chata, porque para se livrar do tumor, você acaba tendo que encostar no nervo auditivo e ele é muito, muito, muito sensível, tá? Bom, mais 3 minutinhos aqui. Doutora, 12 anos com zumbido, vários exames na parte auditiva, médico mandou para o endócrino, o que poderia ser? Assim, Sandro, muito pouca informação, não tenho noção. Doutora, indico para sua filha fazer diferentes tipos de pão sem glúten. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Vou anotar aqui. Então, cozinha, fit e fat. É isso? Muito obrigada, Nadima. Quem mais aqui?
O zumbido teria como causa perda auditiva, tem cura. Na pesquisa que a gente fez e publicou o ano passado, teve gente, inclusive com 89 anos de vida, que participou da pesquisa, né, porque tinha curado. E com 89 anos de vida, a gente espera que tenha perda de audição, tá? Então, cada um é cada um. Hoje foi muito bom, apesar de saber o caminho, sempre é muito bom ouvir ciência novamente, dicas e vivenciar novas experiências. Que bom, Nena. Quais os queijos? Bom, queijo é feito com leite de vaca, né? Então, principalmente para as pessoas que às vezes têm intolerância à lactose e não sabem, né? Porque as pessoas acham que intolerância à lactose é só diarreia. Comeu queijo e vai para o banheiro de diarreia. Só que tem muita gente com intolerância à lactose que a barriga fica assim, fica estufada, o intestino prende, tá? Então, muitas vezes as pessoas pensam assim: eu vou tirar a lactose e vou ficar bem. Se ficar bem, ótimo. Só que o queijo também, o leite, né? O leite de vaca e daí o queijo tem também duas proteínas que são inflamatórias. Então, às vezes, se tirar a lactose, que é o açúcar, o problema não resolve. Precisa tirar é a vaca da vida da gente. Deixa a vaca para o bezerro, tá? Então, cada um é cada um. Se tirar, se for comer queijo, procura um queijo sem lactose. Porque o queijo sem a vaca, o leite da vaca, acaba sendo os queijos veganos, né? E daí tem gente que realmente não gosta do sabor. Mas, enfim, uma coisa de cada vez. É importante pensar assim: meu problema é com leite, vou tirar a lactose. Se resolver seu problema, seja no ouvido ou no intestino, tá ótimo. Se não resolver, pensa além da caixa, tá? Pode ser por causa da proteína do leite, já que a lactose é o açúcar, tá? Uma pena a Estrela ter sido cadente hoje. Zumbido na cabeça pode ser perda de audição bilateral, sim. Zumbido na cabeça muitas vezes é reflexo de algo bem simétrico que está acontecendo. Bem, gente, estamos chegando aqui no nosso horário. Olha, tem muita coisa ainda, mas não dá tempo, né? Hoje foi uma live aí aos trancos e barrancos, mas tudo bem. A gente torce para que vocês aproveitem o que deu para ser feito e não que vocês pensem no que faltou ser feito, tá bom? Porque esse também é um lema para a gente levar para a vida. O que a gente tem que dar para ser valorizado e não o que falta ter. Tá bom, queridos? A gente se vê no próximo domingo. Um beijo para todos vocês, tá bom? Que bom que você gostou, Anne. Fico contente, né? É isso. A gente vai um pouquinho a cada domingo fazendo aí pílulas de conhecimento, tá bom, queridos? Um beijo.